Olá, mulher, tudo bom com você? Seja muito bem-vinda à nossa aula da base para o esfumado perfeito, né? O que é isso? A base para o esfumado perfeito nada mais é do que uma cor base. Você precisa de uma cor neutra, né? De fazer um esfumado, um esfumadão com uma cor neutra para você receber as outras cores que vão vir, né, abaixo do seu esfumado, abaixo do degradê que você vai fazer, independente do formato do esfumado que vai ser feito, tá? Se esse esfumado vai ser feito na horizontal, ou se esse esfumado vai ser feito na vertical, ou se você vai colocar uma cor abaixo e depois escurecer o cantinho externo com a cor preta. Independente do formato, você precisa primeiro dessa cor base, e essa cor base ela tem que ser ou marrom, ou uma cor que seja neutra, né, que combine mais com as outras cores. Por exemplo, rosa, né, que é mais próximo da tonalidade da pele, laranja, que é mais próximo também da tonalidade da pele para quem tem subtom de pele quente, cor vinho, que também é mais próximo da tonalidade da pele, principalmente para quem tem pele negra, para quem tem pele morena, né, é uma cor base excelente. Então, o que a gente vai fazer nessa aula aqui? Eu vou ensinar você a marcar o seu côncavo, né, e fazer esse esfumadão base, para você entrar com as próximas cores do seu esfumado, ok? Então, a primeira coisa que você precisa fazer, neutralizar a sua pálpebra. Ah, Zi, como é que eu vou fazer isso? Você vai fazer isso ou com corretivo líquido, ou com corretivo cremoso, ou até mesmo com uma base, tá? E esse produto ele tem que ser mais claro do que a tonalidade da sua pele, principalmente se você tem pele morena ou pele negra. Por quê? Porque se você neutraliza a sua pálpebra com um corretivo mais claro ou com uma base, que seja o produto que você vai usar, a sua pálpebra móvel ela vai ficar mais clara. E ela ficando mais clara, ela vai receber as cores melhor, né? Então a pigmentação da sua sombra vai ser muito melhor e muito maior. A cor ela vai aparecer muito mais. É a mesma coisa de você pegar uma tela de pintura. Se você pega uma tela de pintura e essa tela ela é preta ou ela é bege, né, ou de qualquer outra cor, não são todas as cores que vão destacar nessa tela, porque ela tem um fundo com cor. Agora, se você pega uma tela branca, né, em branco, qualquer cor que você jogar ali vai destacar. Então a nossa pálpebra é a mesma coisa, você precisa neutralizar com uma cor mais clara, tá? E para fazer isso junto com você, eu vou usar aqui um corretivo pastoso, vou usar diluidor, tá? Gotinha de diluidor, pincelzinho mini língua de gato, mistura, faz uma laminha aqui no produto, faz a laminha aqui no produto, né? Vai ficar excesso de produto no pincel, tira o excesso na borda, da embalagem. E aí você vem com o produto no centro da pálpebra primeiro, tá? Por quê? Porque se você vem com excesso de produto aqui próximo da sobrancelha, você corre o risco de borrar sua sobrancelha. Então sempre deixa o excesso aqui na pálpebra, tá? Percorre por toda a pálpebra e vai subindo, ó, com o resto de produto que fica no pincel. E aí aqui na sobrancelha você já faz o recorte da sobrancelha. Segura no pincel como se você estivesse segurando uma caneta. Apoia o seu dedo mindinho no seu rosto e aí você vai fazer o recorte, ó. Tá? Começa no início da sobrancelha e vai fazendo o risco acompanhando a base da sua sobrancelha. Depois é só você colorir o resto. O limite desse corretivo tem que ser aqui, ó, o cantinho interno do seu olho. Não entra muito com esse corretivo pro nariz, porque senão ele pode apagar e estragar, né, o contorno que você já fez, a pele que você já fez. E o limite aqui do lado é o limite aqui do cantinho externo, ok? Espalhou por todo o olho, faz a aplicação primeiro, depois a gente cuida do acabamento, tá?
pega mais produto e passa para o outro olho. A mesma coisa. Começa aqui no cantinho, começa aqui na pálpebra móvel, né? E vai subindo. E depois faz o recorte. O recorte vai até o finalzinho da sobrancelha, tá? Depois é só preencher o resto. Depois que faz a aplicação, a gente precisa dar o acabamento e tirar o excesso de produto que fica na pálpebra. Não pode ter excesso de produto na pálpebra, porque senão pode craquelar depois. Então, além da gente dar o acabamento, a gente tem que tirar o excesso também. Daí, se você tem facilidade de usar essas esponjinhas maiores, você pode usar. Se não, pega uma esponjinha menor para dar esse acabamento, tá? Eu vou usar a pontinha da esponjinha, ó, encaixo ela aqui no cantinho e aí eu vou esfumar esse cantinho. E dentro da pálpebra eu dou batidinhas para poder assentar o corretivo mais na pele e para a esponjinha sugar o excesso. Na lateral a mesma coisa, dá batidinhas com a pontinha e deixa bem esfumado, ó. Tira a marcação, tira a linha que fica. Aqui na parte de dentro, se você tiver dificuldade com a esponjinha grande, se você não tiver uma esponjinha menor, você pode usar a ponta do dedo, ó. Com a ponta do dedo você também consegue tirar essa marcação que fica. Do outro lado a mesma coisa. Ok? Deixamos a pálpebra mais clara para a gente poder receber a pigmentação da sombra melhor, tá? Aí, para fazer esse esfumado base, o que você vai precisar? Você vai precisar de um pincel que seja grande, né? Um pincel de esfumar que seja grande. E esse pincel ele tem que ser proporcional ao tamanho da sua pálpebra. Tem pincéis maiores, que, por exemplo, eu tenho o olho pequeno, né? Então, se eu uso um pincel muito grande aqui, o que vai acontecer? Eu não vou conseguir marcar o meu côncavo certinho, ele vai invadir outras partes que eu não quero e vai ficar muito expandido esse esfumado, e não é isso que a gente quer, não é esse efeito que a gente quer. A gente quer um côncavo marcado, porém esfumado, mais suave, ok? E não no olho inteiro. Então, por isso que você tem que usar um pincel de esfumar proporcional ao tamanho da sua pálpebra, ok? Então esse que eu tô usando aqui, ele é um pincel médio, ó, ele encaixa perfeitamente aqui no meu côncavo. Então como que você vai saber se o pincel é proporcional ao tamanho da sua pálpebra? Você vai pegar o pincel, né, vai levantar e erguer a sua pálpebra, e aí você vai posicionar ele aqui, ó, no seu côncavo. Se ele for exatamente do tamanho do seu côncavo, é o pincel ideal para você, ok? Se passar disso, é grande demais, e se for menor do que isso, é pequeno demais. Então tem que ser um pincel proporcional. Para eu fazer essa base com você, eu vou fazer com uma cor que é muito usada, né, por todo mundo, que é o marrom. Que geralmente é o neutro que se usa para esfumado, né, para uma maquiagem mais clássica, uma maquiagem mais neutra. Então eu vou fazer a marcação com o marrom, ok? Eu vou usar
essa corzinha aqui, vou usar esse marrom. E aí, um truque fantástico que vai fazer toda a diferença na marcação do seu corpo, tá? Você vai fazer primeiro 3 pontos para marcar o seu corpo, para depois você marcar ele completo. Como é que você vai fazer isso? Primeiro você tem que entender que existem 3 pontos no nosso olho, que é o ponto interno, né, então o ponto mais baixo, o ponto do meio, que é um ponto mais alto, e o ponto externo, que também é um ponto mais baixo, paralelo com o ponto interno, ok? Então, esse ponto, na hora que você vai fazer o seu esfumado ele tem que ser arredondado, ele tem que fazer um arco, ok? Ele não pode ser reto. Já aconteceu com você? De você marcar o seu ponto, eu vou tentar fazer o esfumado e ficar aquele esfumado reto, né? Isso acontece muito, isso acontecia muito comigo no início e eu não entendia por quê. O porquê disso é exatamente esse ponto alto aqui, ó, o ponto do meio, tá? Então você tem que entender que tem um ponto baixo aqui, interno, tem um ponto baixo externo e tem um ponto alto no meio. E na hora que você emendar esses 3 pontos, vai formar um arco exato, tá? Então, ó, você vai pegar a sombra com o pincel, pega pouca sombra, tá? Tira o excesso e aí você vai vir aqui, ó, no canto interno e vai depositar essa sombra no canto interno. Ó, vai fazer a primeira bolinha. E aí você vai depositando aos poucos. Não é para você pegar muita sombra e tentar colocar tudo de uma vez, porque não vai dar certo, não funciona, não vai pigmentar. Então você tem que pegar um pouquinho e colocar, um pouquinho e colocar e pigmentando aos poucos até chegar no tom exato da paleta, ok? Ó, peguei um pouquinho, coloquei, vou pegar mais um pouco e vou colocar no mesmo lugar, ó. Vou pegar mais, no mesmo lugar, mais, no mesmo lugar, ó. E aí você vai fazendo isso, pigmentando até pigmentar o ponto todo. Agora, pigmentou, ó, fiz a primeira bolinha, vamos para o segundo ponto, que é o ponto alto. O ponto alto, ele passa no meio do seu olho, ó, e vai no côncavo, bem próximo da sobrancelha. Só que você não pode deixar ele muito próximo da sobrancelha, porque na hora que você for esfumar, o que vai acontecer? Vai encostar na sobrancelha, tá? Então você tem que deixar ele bem rente mesmo à linha do seu côncavo. E aí a gente vai fazer aqui o segundo ponto no meio do olho, ok? Pega mais sombra e vai pigmentando, ó, até chegar no tom exato. Certo? Agora vamos para o terceiro ponto, que é o cantinho externo. E aí, o limite dele é o finalzinho aqui, ó, cantinho mesmo do seu olho. O final da linha d'água que vai subindo em direção à sobrancelha. Então, você faz o terceiro ponto bem aqui, ó, no cantinho externo. Ó. E a forma como eu coloco a sombra é dando batidinhas. Seguro no final do pincel, deixo o pincel bem leve na minha mão. E aí eu vou dando batidinhas, ó, para poder pigmentar essa sombra. E é agilidade, é coisa rápida, ok? Pego mais um pouco, ó, e vou pigmentando. Pego mais, pigmento. Até chegar no tom exato da paleta. Feito isso, né? Fiz os 3 pontos. O que a gente vai fazer? A gente vai unir os 3 pontos. Igual aquele joguinho que a gente brincava quando era criança, né? Você já brincou? De você coloca os pontos, né? E você vai unindo até formar um desenho. Aqui é a mesma coisa. A gente vai unir para poder formar a linha do côncavo e deixar ela bem certinha para depois a gente esfumar, ok? Então eu pego sombra e aí eu vou começar a unir esses pontos, ó, acompanhando o formato que eu fiz.
acompanhando o formato do ponto. Ó. E aí, faz primeiro uma parte, pigmenta, depois a outra. Enquanto você não terminar a primeira parte, ó, você não passa para a próxima. Ó, terminei essa parte, agora eu passo para outra. E aí primeiro a gente pigmenta, faz a marcação do côncavo para depois a gente esfumar e trazer o acabamento para essa base de esfumar, ok? Agora vou pro outro lado. Às vezes pode acontecer isso aqui, ó, causar vinco, né? Aí você volta com a esponjinha, ó, e tira o vinco que fica para não ficar marcado, ok? Tira o vinco, ó, tira o excesso para a gente poder fazer a marcação. Começo no canto interno. Segundo ponto. Terceiro ponto. Pigmentou os 3 pontos, agora é só unir. Prontinho, as 2 marcações estão prontas, né? Bem pigmentadas. O que você precisa se preocupar? Com simetria, né? Deixa sempre um olho igual ao outro, ok? A altura, a largura com que você fez a aplicação da sombra. Depois que a gente aplica, faz a pigmentação, agora a gente vai se preocupar com o acabamento dessa base. O que a gente vai fazer? Você vai fazer o seguinte, você vai pegar um papel, tá? Um papel qualquer, e aí você vai tirar o excesso de sombra que tem no pincel, tira o excesso, e aí você vai voltar nas
bordas dessa marcação pra gente poder tirar essa linha, ó. Tá vendo? Fica uma linha. Não é assim que pode ficar. Né? O que tem que ficar é o esfumado, é leve, tem que ficar suave. Então essa cor aqui que a gente aplicou, ou qualquer outra cor que você for aplicar, tem que estar misturado com o corretivo, tem que estar misturado com essa parte mais clara que a gente fez. Então tem que existir aqui um degradê de cores, né? Então aqui vai ficar um marrom mais clarinho, que vai misturar com a parte clara de cima, e a parte do côncavo vai ficar um pouco mais escura. E daí você volta com o mesmo pincel, né, tirando o excesso. Você vai voltar só nas bordinhas, ó. Você vai voltar nas bordinhas, esfumando, tirando essa linha que fica. Com movimentos de vai e vem ou movimentos circulares. Segura no final do pincel, deixa o pincel bem soltinho na sua mão. Aqui no finalzinho, você pode puxar e deixar ele mais puxadinho, ou você pode deixar ele arredondado, ok? Esfuma só nas bordas, porque se você esfuma no meio, você vai tirar a cor que você já aplicou. Então você esfuma só nas bordinhas. E aí, esse pincel, ele vai funcionando como se fosse uma borracha, né? Uma borracha que precisa apagar essa linha que fica. E aí, é um processo de paciência e você tem que esfumar, né? Vai esfumando até você ver que a linha sumiu. Quando a linha sumir, você pode parar, tá? E aí outro detalhe importante, você mantém o esfumado na linha, né? Ele vai subir um pouco, claro, porque ele vai expandir, mas não chega muito próximo da sobrancelha, ok? E aí, depois que você esfuma, a cor que você aplicou, ela sempre dá uma clareada. Aí a gente volta com a cor para poder intensificar, tá? Então eu volto, ó, pego aqui, e aí eu aplico o marrom somente no côncavo, ok? Eu não aplico nessa parte em cima, onde está mais claro, onde está esfumado, não. Você vai aplicar só no côncavo, para poder reforçar o côncavo.
aí, ó, sempre olhando entre um olho e outro, tá? Se a tonalidade tá igual, se o tamanho tá igual, sempre olha a simetria. Depois que a gente aplica, que a gente reforça a cor, a gente precisa esfumar novamente, né? Principalmente se você perceber que ficou alguma linha, que ficou alguma marcação. Daí você tira o excesso novamente do pincel e volta nas bordas esfumando, tá? Bom, meu amor, essa é a base, né? A base principal que você precisa para executar qualquer outro esfumado ou até mesmo uma outra técnica que você vai fazer. O cut crease, por exemplo, se você fizer esse esfumado, depois vier fazer um recorte, é a base que você precisa, tá? O que você precisa se preocupar quando você vai trabalhar, né, esse tipo de esfumado, esse tipo de marcação de côncavo? É a simetria. A largura de um tem que estar exatamente na largura do outro, a altura, a cor, a coloração tem que estar exatamente igual. E é um esfumado simples e que você pode usar só ele também. Você imagina aqui, se eu passar um rímel e colocar um batomzão, já fica lindo também, fica maravilhoso. E você pode usar outras cores, né? Como eu disse no início da aula, você pode usar vinho, você pode usar laranja, você pode usar vermelho, você pode usar marrom, né? De várias tonalidades. E aí fica ao seu critério e de acordo também com o subtom da sua pele, é o que mais combina com você, ok? Bom, então essa é a base de um esfumado perfeito, né? Porque a partir disso aqui, a partir dessa marcação, que você vai desenvolver o restante das cores e o restante das técnicas que você vai fazer no seu olho, tá bom, meu amor? Se você é uma aluna em Make VIP, né, com certeza você vai ver muitas técnicas, né, que tem lá no curso para você. E se você é aluna em Make Pro, ainda mais, né, que a aluna em Make Pro tem 52 técnicas esperando, disponíveis para você se desenvolver, tá bom? Um grande beijo para você e a gente se encontra na nossa próxima aula.